Fala pessoal, tudo bem? Como eu disse, espero que todos estejam bem nesse período turbulento que a gente está passando, mas que logo logo conseguiremos vencer essa luta tão difícil. Bom, dando continuidade no nosso curso de Matemática 1 do Faceduca, hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante que são as pirâmides, tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar, deve ter visto uma foto de pirâmide. E, por exemplo, a gente tem as pirâmides muito conhecidas que são as pirâmides do Egito. Tem a pirâmide de Gizé e várias outras pirâmides, certo? Então, o que é uma pirâmide? Vamos lá. As pirâmides são sólidos geométricos, ou seja, figuras geométricas de 3 dimensões que possuem base poligonal e apenas um vértice fora do plano da base. Esse vértice é chamado de vértice da pirâmide. Então, se a gente olhar essa pirâmide aqui, uma pirâmide lá do Egito, o que acontece? Ela tem uma base poligonal, certo? Que base que é essa? Nesse caso, nós sabemos que a base dela é uma base quadrada, tá? Aqui a gente não consegue ver o que está atrás dela, mas é uma base quadrada, certo? E apenas um vértice fora do plano de base. Ou seja, na pirâmide nós temos vários vértices, né? Tudo depende do nosso polígono que tiver aqui na base. Mas nós só teremos um vértice que é fora desse plano da base, tá? E esse vértice é esse vértice aqui de cima, ó, que é o que nós chamamos de vértice da pirâmide, certo? As arestas laterais são segmentos de reta que parte de um dos vértices da base até o vértice da pirâmide. A união gera as faces laterais. Bom, então vamos tentar traduzir isso, né? O que ele falou das arestas? O que são as arestas laterais? As arestas laterais são essas arestas aqui, ó, como vocês podem observar, tá? E o que acontece? Essa aresta ela é ligada por dois vértices. Um vértice está no plano da base e o outro vértice é o vértice da pirâmide, certo? Bom, e uma coisa para a gente ficar assim sabendo já é que todas as laterais de uma pirâmide são triângulos, tá? São sempre triângulos, independente da pirâmide que seja, tá? Então, bora para o próximo slide. Nomenclatura, tá? A nomenclatura das pirâmides ela é de acordo com o polígono que tiver na nossa base, entendeu? Então, olha, por exemplo, vamos aqui para o nosso software. Isso aqui é uma pirâmide base quadrada, tá? Nós temos aqui 4 vértices no plano da base, o vértice que é o nosso vértice da pirâmide, e aqui a nossa base é quadrada, tá vendo? Mas, por exemplo, se a gente pegar essa pirâmide, ó, isso aqui também é uma pirâmide, ó. Nós temos todos os vértices no plano da base menos um. Esse 1 que é o encontro de todas as arestas. Então, esse aqui também é uma pirâmide, só que é uma pirâmide de base pentagonal, certo? Então, é uma pirâmide pentagonal, ou de base pentagonal, tá? Então, ó, como vocês podem observar, as laterais são sempre formadas por triângulos, certo? Isso nunca vai mudar numa pirâmide, que é uma coisa interessante, tá? E vamos voltar para outra pirâmide aqui, a de base quadrada, que vai ficar mais legal. E vamos tentar também visualizar um pouco da planificação de uma pirâmide, tá? O que vai acontecer? A gente sempre vai ter o nosso polígono da base, que ele vai ser sempre centralizado, certo? E, no caso, os triângulos eles estarão ao redor, né? Fazendo aqui divisa, tá? Então, por exemplo, no caso aqui dessa planificação, o vértice seria a união desse vértice com esse vértice, com esse vértice, com esse vértice, certo? Que a hora que a gente dobrasse, olha, ó. A gente está dobrando, dobrando, dobrando. Deixa eu virar para cá. Ó, dobrando. E aí vão se encontrar e vão formar o vértice da pirâmide, entendeu? Por exemplo, se a gente pegar a outra pirâmide, olha, a pentagonal, vocês vão ver, o pentágono ele vai estar centralizado, certo? E os demais triângulos que formarão a área lateral da nossa pirâmide é que vai formar também o vértice da pirâmide. Perfeito? Então,
Beleza. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na pirâmide é a altura da pirâmide, tá? Porque que acontece? Vamos olhar aqui essa nossa pirâmide que eu desenhei, tá? Aqui, ó, nós temos a apótema da base, tá? No caso, a apótema do quadrado aqui, certo? Aqui, ó, nós temos o que? Nós temos a altura do triângulo, tá? Do triângulo que é uma face lateral da nossa pirâmide. Então vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, na hora de fazer um exercício, é que às vezes a gente vai ter a altura da área do triângulo lateral e a gente vai ter a altura da pirâmide, tá? São coisas diferentes. Vocês têm que tomar cuidado. Lembrando que essa altura aqui do triângulo, ela é conhecida também como apótema da pirâmide, tá? Então aí só para vocês lembrarem. E aí, por exemplo, se o exercício ele te der, por exemplo, aqui é um quadrado. Vamos supor que o lado do quadrado é 10, certo? Então a apótema do nosso quadrado é 5, porque é metade, tá? E vamos supor que ele falou que a apótema da pirâmide vale, vamos supor, 15, tá? Como que a gente acharia a altura da pirâmide? Por meio de Teorema de Pitágoras, certo? Nós teríamos aqui, por exemplo, essa distância que vale 5, tá? Aqui praticamente eu pus em 2 dimensões para ficar mais fácil a visualização, viu, gente? Aqui nós temos a apótema da pirâmide, que seria 15 que eu falei, né? E aqui nós temos a altura da pirâmide. Então a gente faz o Teorema de Pitágoras, 15 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais... Ó, tá ruim, galera. Pera aí. Como é que eu volto aqui? Vou pegar a borracha, né? Mais fácil. Isso, boa. Rapidinho aqui. Seria o 5 ao quadrado mais o h ao quadrado, tá? E aí a gente acharia, por exemplo, a altura dessa nossa pirâmide. Lembrando do Teorema de Pitágoras o seguinte: aqui o termo isolado é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, não é o que a gente quer achar. Nesse caso aqui nós temos esse triângulo retângulo, olha, e a hipotenusa é o 15, por isso que eu coloquei ele aqui separado. Ó. Lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Perfeito? E então, vamos falar do volume da pirâmide. O volume da pirâmide, ela é muito parecida com o volume do prisma, tá? A diferença é que a gente vai dividir por 3. Então, olha, o volume de uma pirâmide é a área da... Deixa eu ver só o tempo aqui. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Vocês lembram que no volume do prisma era só a área da base vezes a altura? Pois é, agora nós temos tudo isso dividido por 3. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma pirâmide de base quadrada, certo? Um desenho bem mal feitinho aqui. E aí ele fala para a gente que a altura da pirâmide é 15 metros, certo? E o lado do quadrado, que eu chamei de L, vamos supor que seja 10 metros, certo? Então a gente vai fazer o quê? Aplicar a fórmula. O volume é igual à área da base. Bom, a base é um quadrado, então basta a gente fazer L vezes L, ou seja, 10 vezes 10, concorda? Que a gente vai achar a área do nosso quadrado. Vezes a altura da pirâmide, que ele deu pra gente que é 15. Tá? Então, 15. Tudo isso dividido por 3. Tá? Então, qual que vai ser o volume dessa pirâmide? 15 dividido por 3 é 5. Aqui a gente pode simplificar. Então, 5 vezes 10 vezes 10 vai ser 500. 500 o quê? Metros cúbicos, tá? Não esqueçam que quando a gente trata de volume, a gente está trabalhando com 3 dimensões, então a gente fala metros cúbicos, ou centímetros cúbicos, ou milímetros cúbicos, tá? Se vocês têm dúvida em relação à unidade, o que eu aconselho vocês a fazer? É sempre carregar a unidade quando aplicar a fórmula. Então, aplicar a fórmula desse jeito, ó. Volume é igual a 10 metros
vezes 10 metros vezes 15 metros dividido por 3. O 3 não tem dimensão, certo? Porque ele é só um número, tá? Então a gente faz a conta da mesma maneira, que vai dar 500, certo? E aí o que a gente faz? A gente multiplica os m's. M vezes m vezes m é igual a m ao cubo. No caso, metros cúbicos. Entendeu? Por exemplo, fugindo um pouco do volume, mas se um dia você tiver uma fórmula que vai ser... Vamos pegar a mesma fórmula, mas se embaixo fosse 3m, o que a gente colocaria? A gente colocaria metros quadrados, porque a gente teria 3m's em cima e 1 embaixo. Mas isso só para vocês entenderem esse raciocínio aqui que eu fiz, tá? De uma maneira mais fácil aí para vocês não errarem, tá? Mas volume a gente sempre trata com metro cúbico, beleza? Então eu vou pausar essa aula, que já deu 11 minutos. A gente faz os exercícios, vê algumas particularidades e é isso, beleza? Obrigado, gente.